Olá, bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre muita coisa nova que está acontecendo no Brasil. Vamos falar sobre investimento em criptoativos, vamos falar sobre stablecoins, vamos falar sobre stablecoins de dólar, né? E para isso eu trouxe uma pessoa aí que está encabeçando uma das principais empresas que a gente tem no Brasil nesse mundo cripto, que é o mercado Bitcoin. Eu estou aqui com o Reinaldo Rabelo, que tem uma longa história aí no mundo tradicional, né? Ele foi da B3, foi da CETIP, foi da Ambima, de vários lugares, e hoje é o CEO da Mercado Bitcoin. Tudo bom, Reinaldo? Olá, tudo bom, Gustavo? Tudo bom. Satisfação estar aqui com você, aqui, trocando uma ideia, batendo um papo aqui sobre esses temas aí tão bacanas. Tá bom. Obrigado por ter aceitado o convite e vir conversar aqui comigo e com a gente aqui sobre isso. Então, para começar aqui o nosso papo, Renato, eu queria ver, essa semana especificamente, vocês estão lançando a USDC, né, que é uma stablecoin que tem paridade 1 para 1 com dólar. Eu queria entender um pouco desse movimento. Por que o mercado do Bitcoin decidiu listar uma stablecoin de dólar e por que a USDC? Legal. Bom, acho que primeiro, né, vale a pena contextualizar, né, e colocar todo mundo dentro do momento do mercado Bitcoin, né? O mercado Bitcoin é uma exchange, né, criada em 2013, né, por dois fundadores, né, que acreditavam, né, já naquela época, né, no Bitcoin, né, que era a criptomoeda que existia ali, e resolveram construir uma plataforma que permitisse, né, uma troca, né, uma compra e venda, uma negociação mais organizada, né, desses ativos digitais, né? Na época, as operações de compra e venda elas se davam muito por encontros em blogs, né, em fóruns, né, de internet, né? Era muito nichado. Eles acreditavam que dava para construir uma plataforma, construir uma rede de intermediação, né, e que isso no futuro ia se tornar um complemento do mercado financeiro. Então, o mercado Bitcoin já nasceu com essa ideia. Ao longo do tempo, né, foi ampliando, né, esse conceito inicial para, de fato, construir um marketplace financeiro, né, que é isso que a gente entende ser o mercado Bitcoin hoje, onde você tem diversos ativos alternativos que têm características de investimento, né? Dentre esses ativos alternativos, tem as criptomoedas originais, né, as criptomoedas como o Bitcoin, mas também os ativos digitais que foram construídos, né, buscando utilizar a tecnologia, o protocolo, né, do Bitcoin, do blockchain do Bitcoin, né, para construir outras aplicações. Então, no ano passado, a gente criou uma unidade, né, dentro do mercado Bitcoin, que é a MB Digital Assets, que passou a tokenizar ativos reais. A gente fez o lançamento até aqui de 5 tokens proprietários, né, que foram listados depois na exchange. E como parte dessa estratégia, né, a gente tem a intenção de listar outros tokens que sejam construídos por terceiros, não necessariamente pela MB Digital Assets. Um dos tokens, né, que tem sido construídos por terceiros, né, e tem chamado bastante a atenção de todo o mercado e inclusive dos reguladores são as stablecoins, né, que propõem, né, uma utilização das criptomoedas para pagamento, né, trazendo, né, a característica de estabilidade de preço que o Bitcoin não tem, né? Um dos pontos, né, que todo mundo contesta o Bitcoin como meio de pagamento é justamente a alta volatilidade, né? Então, as stablecoins, elas, em tese, como aplicação, né, não como tecnologia, elas consertam, né, esse aspecto do Bitcoin, né, trazendo essa estabilidade para facilitar as transações. No Brasil, né, a gente tem até outros usos, né, para um stablecoin, né, quando a gente principalmente escolheu, né, fazer primeiro, né, um stablecoin em dólar, né, que é uma proteção patrimonial, né, você além de conseguir estabilidade numa moeda digital, você consegue proteger o seu patrimônio
desvalorização da moeda local, né? Então, você acaba tendo também aqui um outro interesse. Então, o primeiro ponto, né, por que a gente escolheu o USDC, é porque era dólar, né? E aí, dentre as criptomoedas estáveis, né, pareadas em dólar, a gente avaliou todas elas, né? Hoje existem dezenas de stablecoins pareadas em dólar, e a USDC foi a escolhida porque foi constituída, né, por dois players muito importantes no mercado cripto, né, e que se assemelham, né, com o modelo institucional do mercado Bitcoin, né, que são a Coinbase e a Circle, que são entidades que estão estabelecidas hoje, né, nos Estados Unidos, e tem todo um processo de verificação, né, de lastro, que outras moedas estáveis, né, digitais estáveis não têm, né, não nos daria o mesmo conforto para ser o primeiro lançamento, né? Não significa que a gente não possa lançar no futuro o DAI, TrueUSD, o próprio Tether, enfim, mas nesse momento, né, para ser o primeiro contato, né, do nosso usuário, né, com a stablecoin, a gente preferiu ser mais conservador e buscar entidades que suportassem melhor, né, o lastro da moeda da stablecoin. Entendi, que ela tem uma governança, assim, olha, falando sobre todas essas que você comentou, assim, claramente a USDC é uma que tem a governança mais definida, né? Então, assim, você tem uma segurança maior de que ela efetivamente tem o 1 para 1 com dólar, né? Que é aquela história da stablecoin que tem que ter um lastro, né? Em base esse 1 para 1, e o caso deles é uma estrutura bem robusta, né? Sim, acho que lá, né, além da própria Coinbase e da Circle, você tem agora, né, recentemente, né, o JP Morgan abrindo, né, as próprias contas da Coinbase, né? Isso mostra o quanto que esse modelo ele está mais estabilizado nesse grupo, né, no qual a Coinbase faz parte, né? Apesar de ser uma outra exchange, né, eventualmente ser um potencial concorrente, né, do mercado Bitcoin, mas nesse mercado, né, de blockchain cripto, eu acho que não tem concorrentes entre as partes, né? O nosso concorrente é sempre um incumbente, né? Porque por mais que a gente tenha conquistado 2 milhões de clientes, né, por mais que a gente tenha um mercado relativamente movimentado, ele é ínfimo se a gente comparar com os mercados estabelecidos, né? Pessoas que ainda investem em poupança. Até outro dia tinha mais dinheiro na poupança do que o market cap do Bitcoin inteiro, né? O market cap do Bitcoin só passou poupança agora porque o dólar explodiu. Mas até outro dia, né, o dólar R$4, o market cap do Bitcoin é mais baixo do que da poupança. Então, não dá para dizer que a gente concorre com a Coinbase, né? Não, a gente concorre com a poupança, com outros investimentos que são, enfim, que Não, poderiam assim, ser direcionados para cá. e nesse sentido, acho que tem dois pontos aí que são importantes. Um é o aumento do bolo, né? Então, assim, o bolo vai crescer e aí vai sobrar para todo mundo, né? E outra tem o Simon Sinek também, naquele livro Infinite Games, ele comenta assim, uma coisa que eu acho bem interessante também, que é a diferença entre competidor e rival, né? Que um competidor é aquele que você quer matar, né? Que é aquele cara que você quer destruir ele. O rival não, é aquele cara que é bom, é tão bom quanto você, mas é o cara que te desafia sempre estar melhor. Né? Então, acho que é um pouco dessa visão que eu vejo no mundo cripto, é um pouco que você está falando aí do mercado Bitcoin, Binance, todas essas outras. Né? Então, essa rivalidade é boa porque vai fazer com que todo mundo cresça e não obrigatoriamente você quer destruir o outro, né? Simplesmente uma rivalidade saudável, né? Para todo mundo crescer. Sim. Reinaldo, uma dúvida que eu tenho, assim, vocês vão permitir depósito, vão permitir também que as pessoas depositem um USDC e tirem um USDC dentro do mercado Bitcoin? Sim, já está funcionando assim, né? No mercado Bitcoin, a gente sempre permite o wallet in e o wallet out. Então, a gente tem bastante controle, né? Principalmente de KYC, né? Para a gente ficar confortável, né? De que aquelas pessoas que operam na plataforma, elas de fato podem operar aqueles montantes, né? Óbvio que sempre quando a gente fala em AML e KYC, são processos evolutivos,
mas hoje a gente tem muito conforto, né, do modelo que a gente adota, né? Então, para a gente tanto faz, né, se a entrada ela se dá por fiat ou por cripto. Então, mesmo os nossos tokens, né, de digital asset, de precatório, né, de consórcio, é possível fazer o wallet out, né, naturalmente, né, e a gente só restringe a liquidação, né, a liquidação acontece sempre na nossa plataforma. Então, o USDC ele também permite, eu até fiz, né, eu tinha meus USDCs na Coinbase e transferi para o mercado Bitcoin assim que liberou o wallet in, né? Então, a gente acha que isso vai ser também um caso de uso, né, da stablecoin, né, já que o mercado cripto funciona 24/7, muitas vezes você tem restrições de operação por janela bancária, então você tem aí uma moeda estável permitindo que, principalmente os traders, né, que operam 24/7, o mercado global, eles consigam eventualmente depositar o USDC para comprar Bitcoin, ou o contrário, né, dependendo da oportunidade de mercado em uma janela fora da bancária. Tá bom. Você tem alguma coisa no programa também, no teu plano aí, de lançar ou listar uma stablecoin de reais também, Reinaldo, dentro da plataforma? Como é que você vê isso? A gente tem estudado bastante, né? Tem alguns casos no Brasil, né, de stablecoin em real. A gente não queria fazer a nossa stablecoin em real, porque certamente isso tiraria bastante do foco, né? Acho que o case da própria Coinbase mostra isso, né? Eles poderiam lançar a USDC sozinho, né? Mas eles acabaram junto com a Circle criando o Sentry, né, que é o consórcio que faz a gestão daquela stablecoin, né? Não é fácil brincar de Banco Central. A gente sabe que um dos grandes riscos, né, de você construir uma stablecoin é que você vai sofrer ataque especulativo, né, até para desestabilizar a stablecoin, né? Então, você precisa ter uma estrutura de tesouraria ali para evitar, né, que o preço descole do valor que está vinculado, né, por um ataque especulativo. Então, a princípio a gente não tem intenção de fazer uma stablecoin nossa, mas sim a gente gostaria de listar algum stablecoin que se mostrasse tão tão estruturada quanto o USDC. A gente tem observado esses casos no Brasil. A princípio eles foram criados muito para a operação de OTC, né? Não para ser uma representação digital do real, né? Então ainda a gente não tem o conforto de listar uma delas, mas a gente tem observado porque certamente elas vão evoluir e outras vão surgir também. Tá bom. Aí vem uma conversa que é decorrente disso, porque assim, eu olhando o mercado de stablecoins, para mim tem dois casos de uso, né? Um é para pagamentos internos, né, dentro daquela moeda, comprar coisa sei lá, no Mercado Livre, na Amazon, em qualquer lugar, né, no meio digital, e a outra é câmbio, né? Então, assim, já tem algumas corretoras no mundo, algumas exchanges no mundo, que estão começando a listar várias stablecoins de várias moedas, e no final das contas aquilo lá vira um mercado de câmbio ali dentro daquela exchange, né? A pergunta é, como é que você vê isso dentro do mercado Bitcoin e dentro da regulamentação brasileira, né? A regulamentação de câmbio brasileira é bastante complexa, né? Eu queria entender um pouco a tua visão sobre isso. Bom, acho que em relação a stablecoin como pagamento, né, eu acho que é exatamente como a gente enxerga, né? Então, no Brasil, por exemplo, né, eu defendo isso já há algum tempo, né? Inclusive, já participei de eventos junto no Banco Central, né, com representantes do Banco Central, em que eu defendo essa tese sem ficar vermelho, né, que para mim, já existe regulação no Brasil para stablecoin real. Para mim, quando o Banco Central regulamentou a moeda eletrônica, ele não disse como a moeda eletrônica tem que ser representada sob o ponto de vista de tecnologia. Então, ela pode ser representada através de um token, e certamente vai ser muito melhor para quem deposita dinheiro e precisa de crédito, porque vai ter mais confiança de que uma instituição de pagamento ela não está emitindo mais
reais do que ela tem, né, depositado, né, em títulos públicos ou na conta de moeda eletrônica do Banco Central, né? Então, a tecnologia ela traz mais segurança para o usuário e também para o próprio regulador, que hoje faz essa verificação muito mais a posteriori, né, do que real time, que conseguiria fazer se fosse uma emissão de moeda eletrônica tokenizada. Então, eu até já vi que tem alguns cases, né, em estudo, né, usando principalmente Stellar aí, né, em vez de ERC20, né, que é acho que é uma cripto que talvez se adapte melhor a essa questão de saldo, né, de gestão de saldo. Então, eu acho que em relação a pagamento, para mim a stablecoin ela é uma evolução da moeda eletrônica e acho até que ela é uma evolução do próprio Pix, né? Acho que o Pix ele vai melhorar bastante a vida de todo mundo, mas ele é um passo atrás ainda do que é um stablecoin. Uma opinião pessoal, né? Eu acho que a China em vez de um passo à frente, ela deu 5 passos na frente quando ela decidiu testar, né, a stablecoin chinesa lá, que eu acho que é muito mais barato, muito mais fácil de implementar do que o processo do Pix, né, que a gente está vendo o que está acontecendo aí, né? Todo o sistema reage, né, à troca do SPB pelo Pix. Né? Se você tokeniza direto, você nem tem que perguntar para alguém se vai espetar naquele sistema ou não, né? Você passa a funcionar como stablecoin. Enfim, então acho que em relação a pagamento, essa é a minha opinião. Em relação a câmbio, acho que as criptomoedas já existentes, elas já servem para operação de câmbio, né? A gente estudou muitas vezes, né, operações com grandes players no Brasil, né, em operações de importação e exportação que queriam utilizar criptomoedas. Então, hoje, principalmente nos países que têm grandes exchanges, já é possível fazer com o próprio Bitcoin, né, liquidando e hedgeando sem risco de variação de preço. Então, se você vai fazer uma operação normal, né, e depois fechar um câmbio simbólico, você já poderia fazer isso usando o XRP, usando o Bitcoin, ou usando qualquer outra criptomoeda sem risco de volatilidade, porque você fecha as duas pontas ao mesmo tempo. Acho que a grande dificuldade aqui é a restrição regulatória, né? Então, conseguir ter o conforto total, né, de que essa operação ela vai ser entendida, né, pelo Banco Central ainda não chegou, né, para essas grandes empresas, né? Então a gente chegou em alguns casos, né, a desenhar toda a operação, mas no momento final ali todo mundo tem um pouco de receio, né, de como o Banco Central vai enxergar essa operação. E o uso não regular, né, é o que a gente não recomenda, né? Então, se você vai usar tanto o Bitcoin como o USDC para fazer uma operação que você deveria estar fechando o câmbio, né, é algo que a gente não recomenda, né? Que os cuidados têm que ser observados, as informações ao Banco Central têm que ser respeitadas, né? Cada um observando aí o seu risco. E certamente, se a gente participa de uma operação dessa e percebe que existe uma intenção de burlar, né, uma regulamentação, a gente está obrigado a reportar aos órgãos de regulação, mas não parece que seja esse o principal motivo. O intuito não é a ideia, né? Eu entendo também, o que eu vejo do ponto de vista da regulação é que assim, essas inovações vêm e a regulação vai se adaptando, né? Acho que é um pouco isso, né? O que você falou, assim, já dá para fazer isso já há um tempo, você não precisa de um stablecoin, eventualmente, para fazer isso no mundo inteiro, né? Então, assim, os stablecoins, obviamente, acabam deixando o negócio um pouco mais fácil por ser uma moeda que a gente conhece ali, já sabe que ele é um para um e não tem menos volatilidade. Mas você pode via atomic swaps, via várias ferramentas, tirar o risco da volatilidade do Bitcoin da operação, né? Isso aí dá para fazer e você faz câmbio com isso, né? Então, assim, você tem, alternativas já estão aí, né? E é um pouco do que você falou, né? Para quem quiser fazer a coisa mais diferente, pode fazer, mas já faria, né? Não é listando uma stablecoin que você vai fazer isso e você continua com todos os seus controles aí, tudo certinho, para que a coisa seja feita do jeito que deve ser, né? Renato, eu queria entrar em um outro ponto agora, saindo um pouco de câmbio,
entrando um pouco na parte de tokenização de ativos, né, criptoativos, né? Então, assim, você tem a discussão entre utility token e security token também, e eu vi que vocês lançaram dois que, se não me engano, acho que enquadram na parte de utility tokens, né, que é o security tokens, que é a parte do consórcio, e mais um. Conta um pouquinho a história para mim do lançamento disso, qual que é o intuito, e essa nova área que você falou aí, que é a MB Digital Assets, que eu acho que vai nesse sentido, né? Sim. Bom, desde 2017, né, eu saí da B3, eu fiquei 10 anos na CETIP, né, quase 10 anos. Eu era diretor jurídico, de compliance, de riscos na CETIP, mas muito focado em regulação e produtos, né? Então, boa parte da minha dedicação era justamente regulação desse mercado, né, tradicional, né, e sempre infraestrutura de mercado, que é dentro do mundo financeiro, é um bicho diferente, né? Normalmente, quem trabalha no mercado financeiro trabalha estruturando operações. A gente fica na infraestrutura, recebendo todas as ideias malucas, né, do mercado, e tentando encaixar em alguma regulação da CVM, do Banco Central, da própria CETIP, né? Então, E às vezes é aquilo que eu venho tentando colocar um quadrado dentro de uma bola, né? De um círculo, aquela coisa que não entra direito ali, mas vai dando um jeito, né? exatamente, não, lembro que a gente, sei lá, teve casos super interessantes de CRA, de exploração de ouro, né? Porque o ouro vem do solo, então era agro, né? Então tinha esse tipo de tese que a gente tinha que enfrentar, né? Que é tão disruptivo quanto tá tratando aqui das criptos, né? Não é muito diferente. Junto, né, eu saí, né, da B3 em agosto de 2017. Logo em seguida eu fui convidado para compor, né, um comitê de governança, né, no MB, né, e acabei entrando para organizar toda a parte de compliance, né, todas as regras de KYC, EML, né, todo o time também, né? E desde então a gente acabou trazendo muita gente da CETIP, né, para dentro do MB. Hoje tem cerca de 25 pessoas ex-CETIP dentro do MB. Então o primeiro ponto é que a gente olha hoje, principalmente a MB Digital Asset, como uma nova infraestrutura de mercado, né? Então por isso que a gente não diz que a MBDA é uma fintech, né? A gente é uma FMI Tech, a gente é uma Financial Market Infrastructure startup, né? Então, a forma que a gente encontrou de fazer a disrupção, né, naquele modelo que a gente conhecia de CETIP, não podia ser através de instrumentos regulados, né? Não podia ser através de security token, porque isso ia requerer um custo de observância muito alto, né, que uma startup não consegue suportar, né? A gente teria que, enfim, não dava para fazer, né, os tokens de security. Então a gente estudou, né, que principalmente em relação aos pronunciamentos da CVM, SEC, né, que todo mundo entendia que se você tokeniza um security, o token é security token. Por consequência, se você tokeniza algo que não é security, o token é um non-security token, né? Então a gente criou esse conceito de non-security token, né, no começo do ano passado, e ficamos felizes, né, quando no segundo semestre a SEC de Hong Kong ela criou uma regulamentação para exchange em que ela separa as exchanges de security token das exchanges de non-security token. Então a gente primeiro passo, né, foi tentar entender o que não é security, né? Então, nesse desenho, né, a seção de direitos, né, e a seção de crédito, ela não necessariamente é um valor mobiliário, né? Então, se eu tenho um ativo e eu decido ceder esse ativo para você, eu posso fazer isso independente do mercado financeiro, independente de aprovações de CVM e Banco Central. Eu posso, inclusive, fazer oferta pública, porque a CVM ela regula a oferta pública de valor mobiliário. A oferta pública de coisas que não são valor mobiliário não está na atribuição da CVM, tanto que a CVM não regula as exchanges, tanto que a CVM não regula o Mercado Livre, o OLX, né, o Web Motors, né, que são ofertas públicas de bens que não são valor mobiliário. Então a gente tinha que tomar esse
cuidado, né, de o token não representar um valor imobiliário. Então, o token representa um contrato, uma cessão de direito a uma cessão de crédito. Então, a gente escolheu o precatório por uma questão de conforto, em primeiro lugar, né? Então, o precatório ele se enquadra como dívida pública na própria lei, né, da CVM, e tem lá que dívida pública não é valor imobiliário. Então, era mais fácil, eu tinha muita cobertura regulatória para dizer que o precatório, a cessão de precatório, ela não seria valor imobiliário, e tanto que existem diversas plataformas oferecendo esse tipo de ativo, né, esse tipo de investimento alternativo. A diferença é que a gente iria usar a tecnologia e tokenizar, né, e fazendo isso a gente conseguiria democratizar acesso a esse ativo, que muitas vezes ele é oferecido só para fundos, né, os próprios bancos compram bastante, né, precatório, né, quando você olha precatório federal, nem entra em índice Basileia, então os bancos podem torrar a tesouraria comprando precatório federal, e fazem isso, né, eles compram bilhões e bilhões de reais em precatório, que dão retornos de mais de 20% ao ano. Então, esse era o segundo ponto, era um ativo high yield e de risco fácil de observar, porque todas as informações desse ativo elas são públicas, elas estão dentro de uma depositária, né, que é o próprio cartório do judiciário. Então, qualquer um pode ir, e hoje virtualmente, né, todos os processos são digitais, pode ir no processo e verificar, né, se aquele ativo de fato está na custódia da tokenizadora, né, que é da MBDA, né, ou da MB Exchange. Então, a gente usa um outro conceito, que é o do custodiante, e a gente está, principalmente para quem viveu, né, o mercado financeiro, fica mal acostumado, né, com alguns conceitos, achando que eles são exclusivos do mercado financeiro. Então, quando fala assim, custodiante, um banco. Não, eu posso ser custodiante sem ser banco. Por exemplo, a Bolsa de Mercadorias, né, que existe até hoje, ela é custodiante de arroz físico, né, feijão, né, e as corretoras, né, podem negociar lá. Né? Então, a gente é um custodiante de ativo digital, né, fazendo, né, servindo como um depositário fiel aqui nessa operação até a liquidação do ativo. Então, esse foi o arcabouço, né, que a gente construiu, né, para entender que é muito mais simples, né, esse processo de tokenização do que o processo de mercado de capitais atual, né, e essa é a nossa provocação. Eu vou sim provocar a infraestrutura de mercado, mas eu vou fazer isso sem, num primeiro momento, entrar no jogo regulado. Porque se eu entro naquele jogo regulado, primeiro que eu não consigo fazer diferente do que está escrito, a gente tem regulação, isso a gente tem conversado bastante com a própria CVM, Banco Central, a nossa regulação ela entra muito no produto, né, e impede inovação. Além disso, é uma regulação criada nos anos 70, 80, em que não existia essa tecnologia que a gente tem hoje, e que criou necessariamente uma penca de intermediários que não fazem mais sentido. Tanto não fazem sentido que, se a gente for olhar, né, numa operação de emissão de um valor imobiliário, a grande maioria dos intermediários é um único player, né? Porque você tem a custodiante do banco, a depositária do banco, o administrador do banco, tudo é do banco. São várias empresas dentro do mesmo conjunto, né? Do mesmo grupo. E aí você tem que acreditar numa figura mitológica, que é o Chinese Wall, que até tem Chinese Wall nos escritórios, mas no cafezinho lá embaixo o wall não desce até lá embaixo. Então todo mundo se encontra. Então é um ser mitológico aí que tem no mercado financeiro, que é o Chinese Wall. E falando um pouquinho dessa parte de inovação e dessa regulamentação, a gente estava até comentando um pouquinho antes da parte do papel do sandbox nisso daí, Reinaldo, que você está bastante empolgado com esses vários sandbox que a CVM, Banco Central, todo mundo está criando, né? Você vê nisso aí um polo para melhorar isso, né? Com certeza, né? Então a gente fez essa provocação, ela funcionou, né? A gente tem evoluído, né, nesse desenho do primeiro do non-security token, né? Então a gente fez isso com precatório, fez isso com consórcio, a gente tem um case que está na boca para sair aí, que é relacionado a direitos do futebol, né, que é mecanismo de solidariedade, que é tipo uma seção de royalties. A gente tem alguns cases que a gente
está chamando de collateral token, que a gente vai usar para o mercado imobiliário também, está na boca para sair. A gente tem 2 casos que a gente quer fazer de VGV Coin e o Home Equity Coin. Provavelmente em junho a gente vai lançar, com característica de collateral. Todos esses casos a gente entende que não se caracterizam como valor imobiliário. Mas existem diversos outros que se caracterizam como valor imobiliário, que a gente queria também fazer para mostrar de novo, que é possível você reduzir intermediários sem perder segurança e governança. Porque quando a gente coloca toda a informação de um ativo num blockchain, e a gente sabe que não dá para mexer, alterar, movimentar aquilo, sem que exista uma percepção de todo o mercado, tipo, isso para mim é muito mais seguro do que registrar na CETIP, porque na CETIP você tem 4 pessoas lá dentro que mexem e você não sabe. E eventualmente, uma vez por ano, o Banco Central e a CVM fazem inspeção anual para verificar se tudo andou bem. Só que no blockchain, o próprio regulador ele consegue acompanhar, verificar e punir, quando necessário, real-time online. Então, é muito melhor. Então, outro ponto, as próprias trocas, a titularidade, o DVP, que é um grande valor de infraestruturas de mercado, hoje é um smart contract. Você nem precisa de ninguém para fazer isso. Os bancos já testaram até em operações de derivativo, em consórcio de financiamento, que você consegue programar as trocas de titularidade para serem automáticas sem precisar de um intermediário fazendo isso, que é uma das grandes funções de uma infraestrutura de mercado atual. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Então só para complementar, então, sim, o Sandbox para a gente é uma grande oportunidade de levar esses conceitos que a gente está testando no non-security para o security, e aí tentar evoluir, exchange para algo regulado mesmo. Tá bom. Já tem aí um tempinho que vocês lançaram aí esses 2 de precatório de consórcio que você comentou, né? Já dá para tirar alguma conclusão em relação ao perfil de quem aplica? Como é que está saindo esse investidor aí nessa crise recente que a gente teve aí de março para cá por conta do Covid? Como é que dá para tirar alguma coisa daí já? Dá sim. Acho que o principal ponto a gente sempre faz a comparação, do que a gente está propondo. O mercado mais comparável, com o que a gente está fazendo é o mercado de crowdfunding. E aí a gente olha as emissões de crowdfunding, a gente só fez alguns testes, e a gente lançou 5 tokens no valor total de 26 milhões de reais. Isso em menos de um ano. Isso faz da gente maior do que todo o mercado de crowdfunding no mesmo período comparado, que não conseguiu, nesse mesmo período, listar mais do que 26 milhões de reais. Então, mostra que as pessoas confiam na tecnologia, elas confiam na plataforma, que tem uma oportunidade aqui a ser explorada, que a gente não pode deixar de aproveitar. E eu falo a gente, mercado, não só o MB. A gente lançou 4 tokens de precatório. O primeiro era num valor pequeno, foi o nosso MVP, era 1,5 milhão, 1 milhão e 600. A gente não conseguiu nem mandar os e-mails. Quando a gente listou na plataforma, já tinha lá as explicações, landing page, acabou, foi pulverizado. Assim, em menos de 20 horas, todo o token acabou, a gente não conseguiu nem fazer campanha. O segundo a gente já lançou de 4,5, também em 24 horas. Aí a gente fez a campanha antes, a gente aprendeu com o primeiro caso, então a gente fez a campanha antes, mas acabou também em 24 horas. A gente estava ali naquele período que estava todo mundo tentando encontrar, já estava a Selic caindo, encontrar meios de investimento, e os 2 primeiros tinham uma expectativa de retorno do ativo, não promessa nossa, o ativo em si, ele tem essa expectativa de retorno de mais de 20% ao ano. E eram longos, os 2 ativos eram de 3 anos aproximadamente, se não me engano aqui.
Depois a gente lançou um precatório federal, né, que aí já entra numa competição maior de mercado, né, que são justamente com os próprios bancos, e ele tinha um retorno um pouco menor, mas com um prazo também muito menor, né, o precatório federal normalmente paga em menos de um ano. A gente também conseguiu, também no valor de 4,5, a gente também conseguiu fazer essa liquidação bem rápida, né? Foi 48 a 72 horas, liquidou todo o token. O quarto, a gente fez um precatório do Rio de Janeiro, né? E aí a gente esbarrou na nossa limitação de estrutura, porque assim como fazem, né, toda e qualquer casa de investimento, né, seja tradicional ou alternativo, você precisa explicar melhor e bastante, né, para o investidor quais são os riscos, quais são as oportunidades, o que significa aquele ativo. E quando a gente colocou Rio de Janeiro na equação, assustou né? muita gente. Que é engraçado, né? Porque no precatório o Rio de Janeiro era melhor que São Paulo, né? São Paulo estava pagando 2003, Rio de Janeiro estava pagando 2017. Mas a percepção das pessoas é que, putz, o Rio de Janeiro provavelmente vai quebrar antes do que São Paulo. Isso antes do Covid, né? Mas já tinha essa percepção. Então, esse último token, né? Que era um token aí já de um valor de 14 milhões, né? Aí ele demorou bem mais, né? Para ser liquidado, né, muito em função da necessidade de a gente ter que produzir mais material, orientando, explicando o que era aquele ativo, né, para que as pessoas negociassem. Já que a gente não é gestor, né, já que a gente não faz captação, né, então não tem como eu garantir nada. Né, eu não posso fazer como um fundo faria, né, que é me dá o seu dinheiro, eu vou aplicar e eu vou te dar um retorno estimado de X. Eu não posso fazer isso, então eu tenho que mais difícil essa educação, mas funcionou bem. A gente então lançou nesse ano e no meio do Covid, né, no meio já da pandemia, já da queda de mercado, a gente decidiu manter o lançamento do token de consórcio, que era um token que a gente vinha estudando há algum tempo, né? Essa operação também é uma operação de tesouraria de banco, FDIC, grandes fortunas, né, que compram bastante esses ativos. Esses ativos muito bons, eles não chegam na XP, né? Você não vai encontrar nada muito bom nas corretoras tradicionais, né? Porque lá é tudo pasteurizado, né? 95 a 105% CDI, você tem risco limitado, mas ganho muito limitado também. Então, essa operação é de compra, só que em vez de um título público, de um título privado, né, de operação de consórcio excluído, né, em que você consegue restabelecer, né, comprar aquela cota excluída da pessoa que pagou, né, algumas parcelas do consórcio e não consegue mais pagar, precisa sair, então ela te vende aqueles pagamentos que foram feitos por ela num preço de mercado e você consegue restabelecer e receber da administradora de consórcio. Então, é risco administradora de consórcio, é muito e um prazo muito curto, né? Prazo de 6 meses. Então, esse ativo que a gente percebeu é que ele é perfeito, né, para o nosso mercado, porque ele se esgotou muito rápido, e no meio da crise e com muitos pedidos, né, para a gente listar mais. Né? Então, a gente tem feito parcerias, né, com empresas que fazem essa operação junto aos administradores de consórcio. A gente não é originador, né? Então a gente é sempre tokenizador e tem a plataforma de negociação. Então, esse com certeza vai ser um produto que vai ter entradas recorrentes aí nos próximos meses. E quando você chama plataforma de negociação, isso inclui mercado secundário também, Reinaldo? Inclui mercado secundário. Então, a gente sabe que, principalmente na compra e venda, né, desses ativos individualizados, né, a operação ela é menos intensa, né, do que uma operação de Bitcoin. Né? Não tem tanta compra e venda, mas o mercado secundário ele serve para permitir que alguém tenha investido nesse produto e tenha liquidez quando necessário. Então, ele tem funcionado assim. Né? Então, respondendo uma outra parte da pergunta, né, em relação ao período de crise, né, que a gente está passando,
A gente observou, no primeiro momento, ordens de venda se acumulando, né, um pouco mais, né, no book, mas depois se estabilizou, né, porque como o token ele é a partir de R$ 100, tem muita gente posicionado ali com recursos que não são a reserva de emergência. E a gente até acha, né, que quando se fala em investimento alternativo, e é isso que a gente é hoje, né, uma plataforma de investimento alternativo, né, que são aqueles investimentos que não são os bancários, né, que não são o valor mobiliário, né, você deve usar não a sua reserva de emergência. Você deve ir até 20% do seu portfólio, que seja, né, dependendo do seu planejamento financeiro, mas não pode, nesses ativos, colocar reservas de emergência, assim como não deve colocar em bolsa reserva de emergência, né, que são mercados voláteis. Né, mas o mercado secundário funciona, tem funcionado bem, a gente não tem nenhuma operação travada, né, na plataforma, mesmo nesse período de pandemia, e hoje o saldo é positivo. Né, a gente teve mais compra do que venda nesse período, mesmo no período de crise. Né, então a gente tem bastante confiança aí no que a gente está fazendo. Então, muitos desses precatórios, né, são precatórios de 3, 4 anos. Né, então, e o retorno é relevante. Então, você consegue sair entregando parte do retorno que você teria para quem se posiciona depois no ativo. Secundário. Não, mas de certa forma é importante. Uma das coisas importantes quando eu falo de mercado é um pouco isso, né? Você cria o mercado primário, mas se eventualmente a pessoa, mesmo que não seja colocado aquele dinheiro em reserva de emergência, tenha colocado lá um dinheiro que ela pensou em ficar 3 anos, mas eventualidades acontecem, né? Ela tiver que sair no meio do caminho, ela tem como sair. Obviamente, às vezes perdendo, às vezes ganhando dinheiro, aí depende de preço de mercado, né? Mas essa porta de saída é uma porta importante e acho que você pensou em todo. Eu achei interessante também o fato de você colocar que o ticket inicial, o ticket mínimo é de R$ 100, né? Então, assim, é bastante acessível, né, Reinaldo? Na verdade, até R$ 100 é o ticket mínimo no lançamento, né? Então, o que a gente aprendeu, né, nessa jornada, né, nessa mini jornada até aqui, né? Tem muita coisa para a gente aprender ainda e evoluir no produto. O primeiro ponto, né, assim, que foi muito interessante, é que a gente fez um produto, né, pensando no nosso usuário, no nosso cliente. Então, o propósito sempre foi democratizar acesso a um ativo que só as grandes fortunas tinham acesso. Então, eu consigo, tokenizando, permitir a entrada de investidores com menos recurso, né, em ativos que os maiores conseguem acessar. Só que a gente olhou, né, que o proprietário do ativo também se beneficiava muito nessa operação. Né? Então, a gente estava sempre olhando para o nosso cliente e falando, vou reduzir intermediário, então eu consigo entregar para você o retorno inteiro, porque eu não vou cobrar, eu não vou spreadar você. Os meus custos são transparentes, inclusive estão no blockchain. Eu vou cobrar, sei lá, 5% dos tokens para fazer esse processo. E vai estar tudo transparente, eu não vou spreadar você. O que o cara ele quer receber é o que você vai pagar. Então, a gente entendia que isso beneficiava muito o investidor. Só que isso beneficia muito o proprietário. Né? Esse cara ele estava operando, né, junto desses fundos, essas assets, esses bancos, e ele estava tomando 55%, 60% de deságio no ativo dele. Né? Porque era uma operação que ele só conseguia vender o ativo inteiro. Né? Então, você pega alguém que tem um precatório, né, que foi um caso que a gente teve, né? Precatório de R$ 5 milhões. Esse cara estava negociando com 2 players muito grandes que só queriam comprar inteiro. Então, putz, eu te pago R$ 2 milhões pelo ativo de 5 e eu carrego por 3, 4 anos e corro o risco no futuro. Ele estava quase fechando essa operação. Quando ele viu, né, que a gente tinha feito a tokenização, veio conversar com a gente e a gente foi para o quadro, né, fazer as contas. Essa operação fechou entregando 20% de retorno para o nosso usuário, né, para o investidor, 5% de custos em tokens, né, não é pagamento em reais, a gente também corre o risco de ter que vender na plataforma, e ele teve, como ele não queria vender todo o ativo, né, ele, apesar de tokenizar todo o ativo, ele não vendeu todos os tokens, então ele guardou alguns tokens. Então o spread dele foi de menos de 25%, foi de cerca de 22%. Né? Então, nessa operação, ele deixou de perder
mais de R$ 1,5 milhão. Eu A falava, gente não sabia que isso era possível, a gente aprendeu isso ao longo do tempo. Então, quando a gente aplica para consórcio, para tokenização de estoque, ou no caso do futebol, a gente sabe que essa operação ela vai ser mais barata para o emissor do que se ele for captar num fundo, do que se ele for tentar securitizar. Ele vai tomar muito spread, ele vai perder na ponta, o outro não ganha tanto na outra ponta, e quem ganha é essa infraestrutura atrasada dos anos 70 e 80. sim, não é. Acho que tem dois pontos aí que você comentou que, para mim, faz todo sentido. Não, um que você tira intermediário, né, que vira um negócio mais consistente, e aí o benefício para quem está comprando, né, e para quem está vendendo do outro lado, tem o benefício também de você ser um novo player, né? Então, assim, antes ele ficava na mão ali de 1, 2, 3 ali, que era sempre aquele 1, 2, 3, que sempre pagava a mesma coisa, de repente tem um novo ali que olha e fala, pô, ó, o meu cliente aqui no mercado Bitcoin gostaria desse ativo a 20%, não a 50%. Né? Então, assim, você acaba entrando. Gustavo, assim, até esse é o ponto que a gente teve algumas conversas, interações com a CVM, né? A gente foi testar, né, validar em vários encontros, né, ainda que informalmente, né, a gente não tem nenhum pedido formal, né, porque a gente entende que não é valor imobiliário, mas a gente foi conversar, né, e esse é uma tese que a gente defendeu e defende, que isso é o mercado de capitais, né? O mercado de capitais não é isso que a gente tem hoje. O mercado que a gente tem hoje é um mercado de dívida que é toda comprada pelos grandes bancos. Então, quando você olha a debenture, 90% das debentures estão encarteiradas nos grandes bancos. O mercado de capitais é você conseguir pulverizar uma captação para desenvolvimento de negócios entre as pessoas. Então, você consegue, com isso, ter uma taxa menor de desconto no seu ativo. Então, o que a gente está conseguindo provar é que dá para fazer o mercado de capitais como ele é conceituado usando blockchain e usando tokenização. Porque esse cara, ele consegue pegar um ativo ilíquido que ele tem, monetizar, né, sem ele perder o valor total do ativo que ele tinha. Né? Você pegar um ativo de 5 milhões, você receber 2, é muito pênalti. É muito pênalti. Então, quando você consegue pulverizar, você reduz o pênalti para o proprietário desse ativo ilíquido. Não, e é bom para todo mundo, né? Acho que o CVM é bom para o regulador, é bom para quem está comprando, é bom para quem está vendendo. Acho que todo mundo aí fica feliz nessa operação, né? Acho que isso é um benefício grande. Ronaldo, a gente já passou aqui, acho que um tantão aí do tempo que eu tenho mais ou menos aqui. Já tenho a conversa tá tão boa que eu fui indo, até perdi o tempo aqui, a gente acabou passando mais. Né? Eu queria que você desse agora, sei lá, uma última mensagem aí para quem está nos ouvindo aqui sobre esse mercado de investimento em criptoativos, né, vamos dizer assim, e na parte também, se eventualmente, stablecoin ou do mercado Bitcoin. Fica à vontade, a voz é tua aí. Legal. Bom, acho que a mensagem é muito em busca de apoio e de mais pessoas nesse mercado, né? A gente, muitas vezes, o Brasil, ele é cruel com a inovação e com o empreendedorismo. E aí eu não falo só dos incumbentes, né, que protegem e blindam suas operações de coisas novas que ameaçam a sua estabilidade de EBITDA, né, sua estabilidade financeira, mas também das próprias pessoas, né, que se apegam a falhas do mercado, né, e toda inovação ela vai trazer falhas, sejam operacionais, sejam fraudes, né, então muitas vezes as pessoas se apegam a essas falhas para tentar dizer que a inovação não vai colar, não presta ou não serve para nada. Então, eu queria sempre, né, eu tenho feito esse discurso, né, de chamar as pessoas a olhar melhor para blockchain, cripto e tokenização. A gente está falando de um mercado que nos Estados Unidos, né, já movimenta as grandes instituições, né, mas é formado por empreendedores. Né? Então, você olhar a Coinbase, Gemini, e aí você junta com a ICE, né, que é a maior bolsa do mundo, né, que investiu na Coinbase, né, eles têm, dizem, né, cerca de 10% da Coinbase, mas também criaram a BACT, né, que é uma infraestrutura própria para cripto. Então, olhar para esses movimentos e perceber que talvez a gente está se apegando a falhas para não aproveitar a oportunidade de criar um mercado importante. E aqui a gente tem, no mercado cripto, já muita gente
boa dedicada, né, além daqueles que começaram, né, os processos, né, de construção de exchanges e outras estruturas, né, vários profissionais do próprio mercado tradicional, né, como você mesmo, dedicado aí a estudar stablecoin, né, se apropriando, né, desse mercado, né, mostrando que sim, tem muita coisa boa a fazer, aproveitar, aprender e construir, né? Então, é um chamado aqui para mais gente entrar aí com o peito aberto aí nessa inovação. Tá bom. Obrigado, Rinaldo. Acho que esse pedido aí é uma ordem, né? Vamos dizer assim. Acho que eu também corroboro em tudo que você falou. Achei fascinado. Quanto mais você aprende, mais você vê potencial no final para esse mercado, né? Então, acho que tem um potencial gigante aí. E acho que é ótimo que todo mundo entre e comece a olhar. Porque eu, começando a olhar, eu tenho certeza que vão gostar e vão seguir aí o que você está comentando, né? Eu acho que é isso. Desculpa, acabamos andando um pouco mais aqui do tempo, mas se você está hoje, está nos escutando até agora, é porque você gostou tanto quanto eu do papo, acho que foi espetacular. Se gostou, famoso, dá o like, compartilha com aquele teu amigo aí que também quer aprender um pouco mais sobre isso, né? E seguindo as palavras do Reinaldo, venha com a gente aí nesse mundo, que ele é muito bom e tem muita coisa boa que vai acontecer com ele. Tá bom? Obrigado, então, e até a próxima.